Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 a 7, que diz assim: Naquele tempo diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor, encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças, e sairás entre grupos de dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes de Samaria. Os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim. Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor, exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Amados irmãos e irmãs, vamos tentar entender junto o que está acontecendo aqui, né? Capítulo 30 até o capítulo 33 do livro de Jeremias, nós estamos diante do livro da consolação. É assim que os biblistas costumam chamar. Porque é nesse momento em que Deus vem consolar o povo diante de uma realidade que eles estavam vivenciando. Realidade essa conhecida como exílio babilônico. O Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invade a região de Jerusalém e circunvizinhança e leva a galera que estava ali para a região da Babilônia. Ao chegar lá, o povo acha que Deus os abandonou, que Deus os rejeitou, e muitas lamentações começam a surgir da parte do povo. E agora o profeta começa então a dizer que, ora, Deus vai agir dentro dessa situação. Já na terça-feira, escutamos aqui no canal, na primeira leitura, exatamente já o início desta realidade. E nessa quarta, essa realidade vai ficando ainda mais clara. Por quê? Olha o que é que Deus vai falar pelo profeta Jeremias. Serei Deus para todas as tribos de Israel. Para quem não sabe, quando a invasão aconteceu, existiu o que a gente chama de Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte era a capital, que tinha como capital a Samaria, e o Reino do Sul como a capital Jerusalém. Mas agora Deus não fala que vai ser Deus de apenas uma parcela das tribos, porque elas se dividiram em dois grupos maiores, mas sim de todas as tribos. E todo mundo agora vai ser povo. É uma promessa de unidade. É uma promessa do Deus que deseja unir o povo que até então está dividido. O Deus que quer agir apesar das divisões do povo. E o próprio Deus vai falar, encontrou perdão no deserto, o povo que escapara à espada. Mesmo na realidade do exílio, que é um grande deserto que o povo estava vivenciando mesmo, Deus perdoa o povo ali. E é interessante essa dinâmica do perdão, porque o próprio profeta Jeremias acaba dizendo para as pessoas, eles não estão no exílio porque Deus é ruim, ou porque Deus foi derrotado pelos deuses babilônicos, mas na verdade eles estão lá por suas próprias culpas, pelos seus próprios erros. É porque o povo abandonou o Senhor. É porque o povo não quis ouvir o Senhor. É porque o povo abandonou a aliança. Então o exílio é uma consequência diante de uma prática que eles efetuaram. E aí o próprio texto vai falar o povo que escapara à espada, que é uma referência clara a essa invasão do Império Babilônico que estava naquela região. E aí Deus vai falar então, amei-te com amor eterno. O amor eterno, gente, ele não começa ontem. O amor eterno não depende do mérito humano. E ele não termina em algum momento. É eterno. É para sempre. Ou seja, Deus está dizendo que mesmo que o povo abandonou sempre, o amor que ele tem é um amor que surge desde sempre e vai para sempre. Deus não deixou de amar o povo. Deus não abandonou o povo. Né? E aqui vai dizer no versículo 4 que Deus vai edificar a jovem nação. Inclusive aponta para a dinâmica, né, da reestruturação de Jerusalém que tinha sido destruída. O povo voltará a cantar, o povo voltará a plantar. E aqui fala dos montes de Samaria, que é uma referência ao Reino do Norte. É como eu falei, Deus quer unir a todos.
que a gente então pode extrair desta primeira leitura? Amados irmãos e irmãs, o foco desse texto de hoje é o amor eterno de Deus. Independentemente do que já tivermos feito ou pensado em fazer, o amor de Deus é um amor eterno. E saber esta realidade aquece o nosso coração, especialmente em meio a um tempo de tanta frieza. Há um tempo onde as pessoas não acreditam em eternidade. Por quê? Estamos na época, das coisas que são muito velozes. Eu até comento com algumas pessoas, é tão difícil hoje alguém ser famoso porque essa pessoa aparece na mídia hoje, com 2 semanas ela some. Fala até mesmo sobre as músicas, isso acontece muito. Está sendo muito difícil hoje alguém durar um pouco mais do que o normal. Eu estava olhando umas coisas na internet nos últimos dias e um casal tinha anunciado o término do relacionamento. E aí eu fui ver os comentários do povo. O povo dizia, duraram tipo 10 anos. Então já duraram muito. A média é bem menos. Hoje quem passa de 2 é muito. Porque estamos perdendo a noção do que seria algo eterno. As pessoas já começam pensando em casamento, já refletindo que qualquer coisa a gente já acaba. As pessoas não querem imaginar, por exemplo, que o namoro é um pré-casamento e, portanto, tem que ter seriedade. Eu tenho que ter responsabilidade pela vida do outro. E olhar para o amor de Deus e para o amor eterno nos dá a ideia da dimensão desse Deus que tanto cuida de nós. Percebes isso? Em um mundo onde o amor parece que está extinto, temos Deus que nos ama apesar de todas as realidades que nós fazemos contra Ele. Ama-nos apesar do nosso pecado, ama-nos apesar das nossas fraquezas. Amado irmão, amada irmã, você que está acompanhando esse vídeo, quero dizer de modo bastante querigmático, Deus te ama apesar de qualquer coisa. Por esse motivo, mesmo que você esteja no exílio da Babilônia, mesmo que você esteja longe da igreja, mesmo que o teu coração agora até pense, estou com saudade de Deus, quero te dizer, Ele tem ainda mais saudade, porque Ele te ama de modo eterno. É uma saudade que só pode ser retirada do coração de Deus quando você voltar. Por isso te digo, de modo bem imperativo mesmo, volte para o coração de Deus. Volte. Deus quer te salvar e quer te chamar de novo de meu povo. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o Evangelho desta quarta.